Boa tarde, queridos irmãos do canal do Canteiro de Fraternidade. É com imenso prazer que eu, Roberta Reis, estarei na dirigência dessa tarde. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de nós. Para essa tarde de aprendizagem, eu escolhi um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O trecho chama-se Trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João 5:17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos do morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nossos esforços, referiu-se ao Pai que não cessa de servir sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando se sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Queridos irmãos, oremos. Amigo e Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e podermos aprender um pouco mais sobre a sua doce e solidária doutrina. Nesse momento de pandemia, Senhor, é uma bênção poder aprender, parar alguns minutos para ouvir sobre os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, inspiração à equipe espiritual que estará à frente desse trabalho, inspiração à irmã expositora que se preparou e vai dividir conosco o que estudou. Pedimos também, Senhor, que a todos os encarnados e desencarnados desse momento, que as palavras tragam-lhe paz, conforto e acalento para o seu coração. Com a sua permissão, Senhor, abrimos os trabalhos dessa tarde. Que assim seja. Vamos passar a palavra para a nossa irmã Laíse, a quem cabe a exposição da tarde. Olá, meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para que possamos aprender um pouco mais sobre os convites da vida que a mentora Joana de Ângeles traz para refletirmos e assim possamos ter uma vida melhor. O nosso tema de hoje é convite à ordem. Então, que a paz de Jesus envolva todos nós. Toda a criação de Deus reflete ordem e harmonia. Deus não criou o universo, nem as coisas visíveis, as invisíveis, para a confusão, para a desordem, nem para o caos. Pelo contrário, Deus criou tudo em perfeita ordem e harmonia. Bem, ordem é um ato de comandar, é dar uma ordem a alguém. É também um ato de arrumar, de organizar. É um conjunto de leis e regras da sociedade. Mas ordem também é sinônimo de evolução, de equilíbrio e de harmonia. Todo agrupamento social, seja uma nação, uma cidade, uma empresa, um grupo familiar, necessita de um líder que exerça o poder
com a finalidade de colocar em ordem, né? De dirigir e manter. Ordem também tem a ver com autoridade e autoritarismo. A autoridade é você exercer uma liderança necessária na qual se exerce o poder com o objetivo de gerenciar, organizar, conduzir o desenvolvimento e a harmonia de um grupo, seja da família, do trabalho, na vida social. Já o autoritarismo se caracteriza pela tirania, pela opressão, em que se pratica o comando com fins egoísticos, que o ser humano, em seus desequilíbrios e poder, com a sua sede de poder, impõe ordens com postura fria, arrogante, com total desrespeito ao outro. Jesus já dizia que a autoridade não pertence aos indivíduos, que esta é secundária, porque quem comanda é a autoridade das leis de Deus, a qual todos nós, igualmente, estamos sujeitos. Deus permite que se sirva da autoridade humana como um instrumento de crescimento para aqueles que sabem usá-la com respeito e responsabilidade. Portanto, perante as leis de Deus, o poder terrestre, seja ele exercido na área que for, é temporariamente permitido e um dia nos será cobrado. Deus não impõe nada para nós. E nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele que estabelece todas as leis que regem o universo, dando ao Espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos. Então, repensemos que ter autoridade é saber transferir conhecimentos, é promover aprendizado, é compartilhar informação, é compartilhar tudo que é necessário para a evolução do ser. Pena que para alguns é saber usar desse poder de forma equivocada para oprimir, é se colocar num pedestal, é olhar de cima para baixo, todos aqueles que dele dependem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Portanto, é imprescindível o desenvolvimento das responsabilidades que recebemos. Então, seja no pensar, no sentir, no agir, porque o encargo do livre-arbítrio é examinar, discernir o que se deve e se pode fazer, daquilo que se pode, mas não se deve fazer. Quem tem a consciência desperta para essa responsabilidade delegada a nós, adquire certeza da importância da sua colaboração na edificação de um mundo melhor, sentindo-se mais ligado com o universo, com a natureza, com a vida, com as pessoas e com Deus. Pois de nós depende as criaturas que nos cercam, na família, no trabalho, na sociedade, no tempo da religião que abraçarmos. Então, não fuja a responsabilidade que assumimos, que possamos realizar um trabalho com amor, produzindo o melhor que pudermos. Dar ordem não é sinônimo de ditadura. A pessoa que comanda ou manda necessita construir a sua autoridade e poder de forma a se tornar, pelo seu modo de ser e de agir, uma positiva referência para os demais.
Então, será que existe alguma relação entre esse Deus organizado com a nossa vida? Será que devemos viver de modo confuso, desorganizado? Não tem como falar em organização sem citar um dos principais elementos, a disciplina. A disciplina é uma palavra que com certeza marcou muito a nossa infância e nos faz lembrar daquelas regrinhas básicas que nossos pais tentaram nos ensinar. Usou, guardou, sujou, limpou, desarrumou, arrume. Então, que a gente possa gastar o nosso tempo organizando. Assim, não vamos perder tempo procurando. O que nos impede de aprender ou de colocar em prática essas regrinhas? Adivinha só o que é? A preguiça. A preguiça é a principal vilã nossa. Com certeza, ela é uma das principais responsáveis pelos nossos insucessos, pela maneira relaxada, desgovernada que lidamos com cada desafio que aparece na nossa caminhada. Então, devemos estar atentos com tudo aquilo que gera desordem na nossa vida. Eu organizei aqui para vocês de algumas coisas que a gente precisa colocar em ordem, né? A gente precisa colocar ordem na nossa vida espiritual, no nosso lar, na nossa família e nas nossas atitudes. Então, eu fiz essa pontuação porque eu achei uma das mais importantes para que a gente possa refletir. A falta de Deus coloca em desordem a nossa vida, né? Se temos de ter algum poder, que seja o de fazer mudanças em nossas vidas. Olhemos para o nosso temperamento. Quando ele se torna grosseiro, nós temos de ter autoridade sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque senão nos tornaremos pessoas descontroladas. Nós precisamos ter poder de autoridade sobre a nossa língua, porque quem fala tudo que vem à cabeça e não controla aquilo que sai da sua própria boca, acaba se prejudicando e prejudicando ao próximo. Então vamos treinar para falar coisas boas, para elogiar o outro. Vamos nos esforçar para poder influenciar o outro para o bem, para o progresso, para a evolução. Ter uma vida de comunhão com Deus é uma batalha diária, gente. E eu vou falar só algumas dicas, né? Uma é ser positivo, é ser alegre, é ser grato por tudo. E nós somos muito bons para pedir, mas somos péssimos para agradecer. Vamos buscar orar, né? Vamos começar o dia orando, elevando nosso pensamento, entrando em comunhão com Deus. Vamos examinar tudo e escolher o que for melhor. Vamos procurar saber filtrar. Vamos lembrar da frase de Paulo de Tarso, quando diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente precisa fazer as escolhas certas. A maioria das coisas que fazemos, se não todas na realidade, precisam ser organizadas. Então, um ambiente desorganizado interfere nos nossos pensamentos. Eu li alguns artigos onde a ciência diz que, além do espaço físico, a bagunça ocupa também o nosso espaço mental. Que uma casa bagunçada,
Uma mesa de trabalho caótica tem raízes nas conexões que fazemos dentro do nosso cérebro. Então, meus irmãos, a gente observa que o universo segue uma ordem. Deus mantém o universo organizado e ordenado. O universo é estruturado e as coisas não ocorrem ao acaso. A gente observa as árvores, né? Elas seguem uma ordem, elas têm uma organização, disciplina pelo trabalho, elas procuram se alimentar pela a água através do solo, que vem através das raízes, ela respira e recebe o calor do sol pelas folhas. A gente observa que os galhos novos, que são os brotos, eles são mais frágeis, eles ficam em cima, enquanto os mais antigos, que são mais fortes, ficam embaixo. No inverno, ela reduz o seu metabolismo, seu gasto de energia, já que a água e o calor estão disponíveis em menor quantidade. Na primavera, as flores se abrem. No verão, produzem os seus frutos para a reprodução. A gente observa que a terra, os movimentos permitem condição de vida adequada para todos nós, graças à ordem e à disciplina. Então, nós observamos também que o sistema solar, o movimento do Sol e da Terra, os dias, as noites, as estações do ano, tudo segue uma ordem com disciplina. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre ordem no lar e na família. Consta na mensagem de Joana que como devem os pais responsabilidade e esforço em prol da educação e da preservação dos filhos. A estes cabem a submissão e a obediência. Nem a chocante subserviência às condições arbitrárias, nem a indiferença em face aos desvarios que se avolumam por toda parte. Então, eu pensei dessa forma. Devemos entender que a família não é uma democracia e nem uma ditadura. Ela é uma provisão de Deus para que os filhos sejam orientados de forma amorosa, a fim de se tornarem adultos responsáveis. E como parte desse processo, a disciplina vai ensinar seu filho a obedecer, a ajudar, a ter certeza de que você o ama. Não podemos nos esquecer de que cumprir ordem faz parte da nossa vida diária. E tudo se inicia na nossa infância, pois temos que entender que quem nos orienta normalmente terá mais experiência do que nós e, portanto, mais a nos ensinar. É claro que as regras das famílias mudam na medida em que o mundo e as famílias se transformam. A organização familiar implica em organizar os membros da família para atender às necessidades do dia a dia e também prepará-los para serem uma família eterna no reino de Deus. E quais são as metas e propósito? Cada família deve empenhar-se em alcançar metas, né? Seja o bem-estar material, as atividades intelectuais, sociais, recreativas e o crescimento espiritual. Então, pais, não se sintam culpados se você tiver de repreender seu filho ou estabelecer algumas ordens rígidas que o aborreçam. Que construir um forte relacionamento é mais do que ser uma pessoa legal. Ser pai é, em parte, estabelecer limites, ordem,
pois isso permite que as crianças desenvolvam a resiliência e tenham uma boa saúde mental. Seguir ordem e orientação de pais, educadores, também nos faz aprender a dar ordem com eficiência, clareza e educação. Os filhos de hoje vivem um momento crítico, pois o relacionamento com os pais passou de autoridade para amizade. E são os filhos que mais sofrem, pois não estão sendo preparados nem orientados para um caminho a seguir com os princípios morais. Vivemos numa época onde cada um quer as coisas apenas para si e poucos pensam no próximo. Muitos filhos crescem em lares onde os pais fazem tudo o que eles querem, sem exigir absolutamente nada em troca. As crianças entendem com isso que não há limites e de repente começam a exigir mais e mais, como se fossem os donos do lar. A criança vai crescendo, se ela não sabe que os pais são as únicas autoridades no lar e não os filhos, irá respeitar e obedecê-los. Filhos aprendem muito mais através de exemplo do que com instruções e palavras. Um filho que recebe respeito, ele também saberá dar respeito. Os pais têm cometido muitos erros atualmente, baseado em novas teorias, novos conceitos de família, e todos estamos pagando alto preço com isso, pois, além de transtornos causados em casa, estes jovens estão se tornando os novos líderes da sociedade. Então, aonde iremos com esse tipo de educação? Obedecer aos pais é o melhor caminho para você aprender agora o que usará no futuro para ser bem-sucedido. Sem obediência, nossa sociedade mergulhará no caos da anarquia. Então, a gente também precisa ter cuidado, a gente precisa ter coerência com as ordens recebidas, né? Cada um de nós tem seu livre-arbítrio e sempre arcaremos com as consequências de nossas decisões. O que não podemos é nos colocar como meras peças de uma máquina, como vítima de pais autoritários, chefes ou governantes insensíveis, porque nós somos responsáveis pelo que fazemos. Então, nós não podemos ser capazes de matar uma pessoa só porque alguém pediu, né? Nós não queremos desobedecer uma ordem dele. Isso vai causar desordem interior em nós. Mas como também manter a ordem no lar? Tem gente que não suporta ouvir essa palavra, ordem, disciplina. Parece que obedecer, andar na linha, fazer o que é certo, com zelo, com perfeita ordem, não combina muito com o estilo de vida de alguns. Mas é assim que Deus espera de nós. E espera que cada um faça as coisas de forma correta e com ordem. A nossa casa é um lugar para descansar, para fazermos as refeições, é onde guardamos nossos objetos pessoais, mas ela também deve ser um lugar de oração. Não podemos dedicar os melhores lugares da casa para a TV, para o lazer. A gente também precisa de um lugar, de um momento de oração, de leitura edificante, para se refletir a respeito da vida e das questões morais. A falta de ordem gera caos, confusão. Então você provavelmente já ouviu dizer que uma casa em desordem remete a uma vida bagunçada
e compromete o nosso bem-estar. Você já sentiu que não consegue fazer nada porque fica saltando de uma tarefa para outra sem concluí-la quando há muita bagunça? A gente começa uma coisa, não consegue terminar, então é hora de perceber que talvez a desordem pode estar influenciando negativamente. Um ambiente desorganizado, cheio de objetos espalhados, eles são estímulos visuais negativos e que provavelmente logo vai aumentar o nosso nível de estresse. Segundo alguns pesquisadores, mães de família que vivem em muita bagunça, né, casas bagunçadas, apresentam um nível maior de estresse por terem desordem em torno delas o tempo todo, e conclui-se também que um estresse prolongado ele pode prejudicar o nosso corpo, causar problemas no coração, ter aumento de pressão arterial. Então, você também pode criar problemas de relacionamento social, pois uma casa bagunçada, onde se acumula coisas, gera um impacto negativo. Geralmente, não se convida as pessoas para visitar, por vergonha da casa bagunçada. Você se sente envergonhado pela bagunça que você mesmo criou e se sente impotente para organizar tudo novamente. Então, quando as coisas não estão em ordem, também pode fazer você perder tempo, até dinheiro, porque você pode esquecer de pagar uma conta, né? E ter que pagar taxas extras por pagamento atrasado. Você pode até comprar itens duplicados, porque você não pode encontrar o item em sua casa, ou se esqueceu que já tinha. Então, quando a harmonia é alcançada, a sua saúde mental e física melhora, assim sua vida mental também. Então, vivemos cercados de energia que pode nos afetar positiva e negativamente. Um ambiente em desordem, ele drena as nossas energias positivas. Em geral, a bagunça nos espaços que habitamos é sinal de desordem no nosso mundo interior. À medida em que limpamos e organizamos nossa casa física, também colocamos em ordem a nossa casa mental. Portanto, convença a si mesmo de que limpar o seu lar também é limpar a sua mente, purificar o ambiente e a sua vida. Eu também quero que fique claro que não é necessário que tudo esteja sempre um brinco, que nada esteja fora do lugar, que nem casas de revista, né? Pois nós não podemos também ser neuróticos nem exigentes demasiadamente conosco. Então, agora nós vamos também falar um pouco sobre a importância de manter a nossa mente em ordem. É importante colocarmos em ordem o nosso mundo interior. Muitas vezes, nosso mundo interior está gritando e a gente precisa aprender, treinar para colocar em ordem o nosso mundo interior. Então, a gente tem que avaliar, identificar os nossos pensamentos. O que você pensa influencia e o que você sente e o que você faz. Então, a gente não deve aceitar qualquer coisa que passe pela nossa cabeça como seja 100% verdadeira. A gente precisa examinar as evidências, verificar se o nosso pensamento realmente condiz com a realidade, a fim de responder nas esferas emocional e comportamental. A gente precisa focar na autocompaixão
e não só na autoestima. A autoestima não é gostar de si, é cuidar de si para gostar de si. Já as habilidades de ser autocompassivo vai além da autoestima e pode ser treinada. Aprenda a manter-se conectado com a vida. Curta a natureza. Precisamos ter expressão de gratidão. Gratidão pelo novo dia, pela dádiva de respirar, de realizar movimentos, de enxergar as cores, de ouvir os sons, de sentir o gosto, né? Precisamos valorizar o outro. Outro fator importante é aprender a perdoar. Está preocupado, está zangado com alguém, está frustrado, está magoado, está cheio de ressentimento. Embora todos esses sentimentos sejam naturais, no fundo também são completamente desnecessários à nossa vida. Então vamos treinar, né? Vamos tentar deixar isso para trás, esquecer de uma vez por todas, né? Sabemos que não é fácil, mas vale a pena o esforço. Porque quando a gente está magoado, quando a gente está sofrendo com ressentimento, o maior prejudicado somos nós. Tem um exercício simples, mas eficaz. Respire fundo. Inspire, expire, inspire, expire. E ore pedindo orientação ao Pai. A gente precisa também aprender a fazer uma coisa de cada vez. Nós estamos vivendo em um mundo multifuncional, onde a corrida contra o tempo obriga-nos a fazer 1001 coisas simultaneamente, mas sem grandes resultados em termos de produtividade e felicidade. A gente precisa respeitar o repouso do sono. Algumas vezes dormimos demais, outras dormimos de menos. Então, o nosso ritmo de sono nem sempre são os ideais. Por isso mesmo, vale a pena reconsiderar a forma como dormimos. A gente precisa dar uma caminhada, não há nada como sair, apanhar o ar fresco, dar um passeio para colocar as ideias em ordem, descansar a mente. O mais importante é que a gente faça também algum tipo de atividade física. A gente precisa de companhia da natureza. Pode ser um jardim, uma praia, um campo, um lugar tranquilo, sem muita agitação. Há quem goste de andar na chuva, de apreciar a chuva. Então, apontando como uma força simultânea, calmante e regeneradora. A gente também precisa desabafar, falar com alguém que saiba ouvir. Pode ser o seu parceiro, o seu melhor amigo, seu pai, sua mãe, seu irmão. É uma das formas eficazes de desanuviar a nossa mente. Desabafe, mas também aprenda a devolver o favor. Aprenda a ouvir também. Apesar de ser apenas uma conversa, fará maravilhas à sua sanidade mental. Pode acreditar. Então, nós agora vamos falar um pouco sobre como conseguir uma ordem com a nossa vida espiritual. Na mensagem de Joana, logo no início, tem uma frase: mas faça-se tudo com decência e ordem. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Decência é aquilo que você é quando ninguém está vendo.
Então, a pessoa com decência, ela não precisa se mostrar, ela é notada. As atividades de qualquer templo religioso necessita obedecer a certas disciplinas e os trabalhadores, os frequentadores necessitam estar inseridos nesse contexto para o bom funcionamento da instituição. Já sabemos que as leis de Deus seguem ordens. A criatura disciplinada respeita a ordem estabelecida, acata as leis e procura dar-lhe cumprimento, em especial ao espírita, que compete o dever de ser ordeiro e disciplinado, a fim de que possa servir de instrumento de progresso para a coletividade de que faz parte, ao mesmo tempo conquistar o seu próprio aprimoramento espiritual. Qualquer religião que você abrace, você deve buscar atender com pontualidade os seus compromissos, né? Chegar com antecedência, ser assíduo. Antes de começar uma religião, uma reunião, um culto, não deve haver tumulto, gritarias, gargalhadas, telefone tocando. Devemos nos portar com respeito, porque não se trata de um lugar turístico. É que nem um hospital. É necessário o silêncio, a compaixão, a bondade, os pensamentos elevados. Joana também nos diz na mensagem Convite à Ordem, que ordem significa também submissão à divina vontade, sem exigências e nem imposição. Quando rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É o pedido para que tudo ocorra conforme a vontade do Pai. Mas não construímos no coração a capacidade de aceitar a vontade de Deus. Deus é soberanamente bom e justo e entende que a vida é oportunidade de evolução para nós. Assim, as dores, as dificuldades, os desafios são lições que a vida nos dá sobre os desígnios de Deus, a fim de compreendermos a cada passo dado um pouco mais das suas coisas. Assim não faz sentido a gente se revoltar quando surge a doença, nos demandando coragem, paciência, perseverança na busca da saúde. Quando quem amamos parte para o plano espiritual, não devemos nos revoltar, nem questionar. Ao pedirmos a Deus que seja feita a sua vontade e não a nossa, precisamos compreender que os seus desígnios são sempre pautados no amor de suas leis. Se passamos por dificuldades, sofrimentos, doenças, é porque são respostas de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer a fim de nos ajustarmos com as leis de Deus, que nos deseja unicamente o bem e a felicidade. Nós também devemos respeito à autoridade e às regras que são requisitos da vida em sociedade. Uma pessoa organizada entende que o mundo tem normas. Precisamos ter respeito com as regras de convivência. Viver em sociedade requer que os indivíduos tenham respeito à ordem de uma autoridade, pois o não cumprimento pode gerar penalidades, né? Embora as penalidades sejam diferentes na relação privada. Eu vou dar um exemplo, né? Um clube, você frequenta,
O clube impõe uma ordem para que os associados não usem a piscina somente após tomar banho de chuveiro. Então, quando você está dirigindo, você tem que respeitar a velocidade. Você tem que respeitar as ordens impostas pelas leis da sociedade. Uma sociedade sem ordem, ela vai entrar no caos. Então, cabe a cada um respeitar os direitos impostos pela sociedade. A ordem atual é usar máscara, isolamento social. Então, façamos a nossa parte. Máscara, isolamento social, obedecer às ordens por amor à nossa vida e à do nosso próximo. Cada um de nós deve perguntar a si mesmo: por que obedecer aos mandamentos de Deus? É por medo de punição? É porque desejamos as recompensas de uma vida justa? É porque amamos a Deus e queremos servi-lo? Seremos muito mais felizes se obedecermos a Deus, porque o amamos. A obediência também nos ajuda a progredir e a tornar-nos melhores. Entretanto, aqueles que nada fazem até serem mandados e guardam os mandamentos de má vontade perdem a sua recompensa. Jesus Cristo foi o mais sublime exemplo de obediência ao Pai. Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o Evangelho representa a fonte de ensinamento que tem o poder de nos transformar para o bem. Eu vou encerrar a nossa palestra de hoje lendo uma música. Eu achei bastante interessante para o nosso tema. O nome da música chama-se A Ordem do Universo. O cantor eu não conheço, mas é Daniel e Samuel. Mas a letra da música eu achei belíssima e apropriada para o tema de hoje. Diz assim: no seio da natureza tem lei, o universo é organizado, o Sol em nossa galáxia é rei, planetas giram em tornos alinhados. O mar tem o seu limite e termos. A lua tem sempre 4 passagens. Os rios não vão correndo a esmo e o tempo escreve sua linguagem. A chuva é algo admirável, é um fenômeno inteligente. Alguém fabrica essa água potável e manda no tempo certo para a gente. As 7 estrelas jamais se separam. As 3 estão sempre bem alinhadas. O lindo cruzeiro sempre declara que a coisa lá em cima é organizada. As cores do arco-íris são 7, na ordem, no mesmo tom e nada muda. Cometa viaja sem ter ajuda. A aurora boreal dá um show e os anéis de Saturno são belos, do jeito que o Criador colou. Nenhum asteroide não quebra seu elo. Entenda então que qualquer criação tem um Criador andando na frente. O cosmos segue uma regra infinita. A Terra não gira por acidente. E toda regra tem alguém que edita. E todo sistema tem presidente. Para aqueles que dizem que são ateus, estude a ordem desse cenário e não precisa provar que há um Deus. Você, na dúvida, prove o contrário. Os homens criam projetos incríveis e vivem a construir o progresso. Mas alguns se tornam tão insensíveis que esquecem do construtor do universo. Então, meus irmãos, eu agora pergunto: você tem algum problema com a ordem?
como você e sua casa se sentem. Por favor, compartilhe seus pensamentos, comentários abaixo. Compartilhe essa palestra que eu tenho certeza que você pode ajudar a outras pessoas com esse simples gesto. Que a luz do Mestre nos conduza pelos caminhos da vida, hoje e sempre. Obrigada a todos. Queridos irmãos, depois dessa belíssima explanação da nossa irmã Laíse, vamos estar conectados com o universo, com Jesus, para estarmos bem e aproveitarmos das eficácias que a prece nos traz. Vamos lá? Amigo e Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por tudo que aqui pudemos aprender. Agradecidos estamos pela equipe espiritual que esteve à frente desse trabalho. Agradecidos estamos pela irmã que dividiu conosco seus conhecimentos. E nós, encarnados e desencarnados, estamos muito gratos por termos podido aprender nessa tarde um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Mas além de agradecer, Senhor, ainda pedimos que possamos colocá-lo em prática. Não basta só saber, é preciso a gente pôr em prática as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes. Que tenhamos uma semana de paz, Senhor, que sejamos sempre perseverantes no bem e que na próxima semana possamos estar aqui de novo para aprender um pouco mais. Com a sua permissão, encerramos os trabalhos dessa tarde. Gratidão.